Boa noite, queridos, graça e paz, amém, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero também agradecer ao Senhor, por essa camisa, linda camisa que eu ganhei hoje do meu irmão, então já estou usando. Eu sou assim, você me dá um presente, eu já uso logo, não tem esse negócio não, eu sei lá o dia da manhã. Não, eu pensei que a Marcinha trazendo um presente para mim hoje quando chegou no culto. Não tem problema não, depois se enxuga. Obrigado, Ângela. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós começamos a semana passada, encerrando hoje a realidade, falando sobre a realidade do reino de Deus, a parte 2, tá bom? Então vamos lá, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, versos 20 e 21. Se você quiser ficar inteirada da mensagem completa, você assiste o culto, ou só a mensagem, da quarta-feira passada, tá bom? Tá lá no canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve lá no nosso canal, dá um like para que o canal possa crescer. O canal muitas vezes não cresce porque a turma não dá um like, não assiste, entendeu? Faz isso. Você abriu aí sua Bíblia, achou? Lucas 17, versos 20 e 21, vai dizer assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Essa versão é a versão ARA que eu estou usando, viu, professor? ARA ou RA, revista atualizada. Nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Diga assim: o reino de Deus está dentro de mim. Senhor, humildemente te pedimos que o Senhor venha aplicar a tua santa palavra nos nossos corações. Ensina-nos e ajuda-nos a praticar a tua santa palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como eu falei a semana passada, esse é um tema que mexe muito com a minha vida, mexe muito com o meu eu, com o meu coração, porque eu não quero dizer apaixonado, porque paixão, dizem que ela passa, mas eu quero dizer que eu sou louco de amor pelo reino de Deus. Eu amo o reino de Deus e eu tenho buscado viver essa realidade do reino de Deus. Olha aqui para mim, todos nós, a igreja do Senhor precisa militar em relação a isso, porque eu tenho visto, queridos, coisas pela internet, pelo YouTube, que eu não consigo, irmãos, eu fico sem saber, meu Deus, como é possível essas coisas? Como é possível essas coisas acontecerem, Dilígia, dentro das igrejas? Aí o Senhor falou no meu coração. Eu acho que acontece. Não estão vivendo a realidade do reino, estão vivendo os seus fetiches, as suas realidades, os seus usos e costumes. Não estão vivendo a realidade do meu reino. E a gente hoje vai ver, nesses últimos pontos aqui, em primeiro lugar, o papel dos discípulos no avanço
do reino de Deus. A gente leu esse texto e a gente viu que não tem outro lugar onde a gente pode procurar ou deva procurar o reino de Deus, a não ser dentro da gente. A gente não pode se deixar enganar. Eu e você, nós não podemos esquecer dessa verdade que está sendo dita aqui por Jesus, pelo Senhor. Porque o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Ele não vem. Porque o reino de Deus, queridos, está dentro da gente. Só vive a realidade do reino de Deus quem o ama, que já entendeu, que já conseguiu enxergar com seus olhos espirituais esse reino. Então há um desafio para cada um de nós nessa noite, a buscarmos enxergar mais, a termos uma visão límpida do reino de Deus. Ah, por quê, pastor? Porque é o mais importante, é a coisa mais importante para a vida de um cristão, é viver a realidade do reino de Deus. Você está me entendendo? Aleluia. Então vamos ver aqui, em primeiro lugar, o papel dos discípulos no avanço do reino. Nós temos um grande papel. Nós somos discípulos de Jesus. E os discípulos de Cristo, nós temos um papel ativo. A palavra é essa. Nós não temos, o nosso papel não pode ser, o nosso papel do reino de Deus não pode ser inativo, parado, sem força, sem ânimo. Tem que ser ativo. Deus nos quer ativos no avanço do seu reino. E Ele não quer desculpas, minhas nem suas. Sabe o que isso envolve? Envolve anunciar a sua mensagem. Estar ativo no avanço do reino de Deus é se envolver no anúncio da mensagem do Evangelho. É demonstrar os seus valores, os valores do reino, e trabalhar para transformar o mundo à luz dessa verdade, a verdade do reino. E dentro dessa perspectiva do papel dos discípulos, nós vamos pensar sobre esse proclamar da mensagem do reino. Ora, de que forma ou como nós estamos nos saindo ou nos sobressaindo em relação à proclamação da mensagem do reino? Jesus, ele confiou a nós, os seus discípulos, as suas discípulas, a missão de proclamar o evangelho do reino a todas as nações, a toda criatura. Mateus capítulo 28, versos 19 e verso 20. Essa versão aqui é NA. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que, aí vem uma promessa, porque Ele não nos deixa só. Ele nos enviou, Ele subiu aos céus, está assentado à direita do Pai, mas Ele não nos deixou só. Ah, por quê, pastor? Porque você tem o Espírito Santo. Aleluia. Ele deixou com a gente o Consolador, mas Ele também deixou essa promessa: e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Ele não está em corpo aqui, mas Ele está presente aqui, que nós estamos reunidos em seu nome, porque Ele habita dentro da gente, porque nós temos o Espírito do Senhor. Amém? E isso inclui pregar arrependimento, fé em Cristo e esperança na nova criação. Nós precisamos ter esperança na nova vida que nós vivemos. Nós temos agora duas naturezas, por causa da nova vida, da nova criação, na qual nós somos criados e gerados. Nós somos novas criaturas. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, São Paulo, ou o apóstolo Paulo, ele descreve o papel dos discípulos como embaixadores, né, Júnior? Né, Wilson? Como embaixadores do reino. Irmãos, nós somos embaixadores do reino, ou seremos, ou estamos sendo, se estamos vivendo a realidade desse reino. Se não, só teremos um título. E os embaixadores do reino, eles são chamados, nós somos chamados a reconciliar os outros com Deus. Esse é o papel da igreja, esse é o papel nosso como embaixador, como embaixadora do reino. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20 vai dizer: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Olha aí, esse poder, o poder dessa palavra, o poder dessa ação de reconciliação dada para nós, extraordinário, porque é como se o próprio Deus estivesse exortando por nosso meio. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não podemos, queridos, deixar que a inatividade tome conta da gente. Quando é que ela toma conta? Quando a gente desiste, quando a gente faz pouco caso, quando a gente vive uma vida cristã sem sabor, sem sal, com mediocridade. Essa é a palavra mais certa. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Esse é o papel. Segundo, dentro desta realidade, demonstrar os valores do reino.
Nós, como discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos, é uma necessidade que nós temos, é um dever que nós temos de demonstrar os valores do reino, porque a vida dos discípulos deve refletir, diga assim, a minha vida, diga mais forte, a minha vida deve refletir as virtudes, o caráter de Cristo. Tem que refletir. E os valores do reino. E isso se manifesta no amor, na justiça, na humildade e no perdão. Nós precisamos cultivar essas características, essas virtudes: o amor, a justiça, a humildade e o perdão. A igreja, como comunidade do reino de Deus, ela é chamada a ser um exemplo vivo da nova humanidade em Cristo. Nós somos a igreja, nós somos a igreja do Senhor, e as pessoas precisam ver em nós exemplos vivos, ou ver na igreja como um todo um exemplo vivo do Cristo encarnado. Você está entendendo isso? Como é que a igreja vai ver isso? Ora, quando ela viver essas virtudes, trazer à tona essas virtudes, e quando ela promove a unidade e a diversidade para a glória de Deus. Olha o que diz Efésios 2, do 14 ao 16, a versão também é NAA. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. A cruz de Cristo destruiu toda a inimizade que nós tínhamos com Deus. Vou repetir: nós éramos inimigos de Deus. A humanidade fora da cruz é inimiga de Deus. Mas quando o ser humano tem os olhos espirituais abertos e olha para a cruz e crer nela, e crer naquele que nela foi sacrificado, se torna amigo de Deus. Pela cruz, por causa do sangue derramado, toda a inimizade que nós tínhamos contra Deus foi destruída na cruz do Calvário. Para quê? Para vivermos a nossa realidade? Não. Para vivermos a realidade do reino de Deus. Terceiro, uma terceira ação, ou virtude, podemos dizer assim, papel dos discípulos, querido. Um terceiro papel dos discípulos. Primeiro, vamos rever? Primeiro, proclamar a mensagem do reino. Segundo, demonstrar os valores do reino. Proclame a mensagem. Demonstre na sua vida os valores.
Terceiro, transformar o mundo. Os Vingadores vieram para salvar o mundo, né? Os filmes. Nós, para transformar o mundo, porque através dessa transformação, através da proclamação do Evangelho, através de uma vida vivida na realidade do reino de Deus, através das virtudes que um discípulo deve trazer, de amor, de justiça, de humildade, as pessoas vão ser transformadas, porque elas vão ver na igreja do Senhor o Cristo encarnado. E sendo transformadas, elas também vão ser salvas. Os discípulos são chamados a influenciar o mundo. Essa é a verdade. Eu e você, nós somos chamados para influenciarmos o mundo. Agora, de que forma nós estamos influenciando o mundo? Será que as pessoas lá fora estão olhando para a gente, estão vendo a gente, estão vendo as nossas vidas e estão podendo ter grandes ou tirar da gente grandes exemplos de influência? Será que as nossas falas, as nossas atitudes, os nossos comportamentos estão sendo realmente servindo de uma grande influência para a sociedade lá fora? Será que nós estamos promovendo justiça? Será que nós estamos combatendo as forças do mal? E combater as forças do mal não se combate na carne, se combate com vida de oração, com jejum, porque Deus dá sabedoria àqueles que a buscam. Deus dá sabedoria àqueles que a buscam. Amém? Isso inclui também ações de misericórdia, defesa dos oprimidos, busca pela paz. A gente vê, eu assisti, a internet é uma benção. Eu assisti acho que alguns irmãos já assistiram, uma briga dentro de uma grande igreja, e a igreja era grande porte e tal, uma briga de ministros lá, de diáconos talvez, líderes, dentro da igreja, irmãos, no meio do culto, uma briga bem diferente do que será que é dessa forma que a gente quer influenciar a sociedade? Irmãos, você sabe por que muita gente chega, não, eu não quero esse negócio de igreja, não quero ser crente, porque eu vejo coisas assim piores do que no mundo, crente fazendo coisa pior do que o povo do mundo. Existe os crentes fajutos, os crentes meia boca, os crentes meia tigela. Sim, não tenho dúvida. Ou o joio não está no meio do trigo. Então, o reino de Deus, ele não é apenas, isso aqui é muito forte, não é apenas espiritual, mas ele abrange todas as áreas da vida. Ele é espiritual, que Deus é espírito. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, também ele vai abranger as áreas, posso dizer, todas as áreas, nós podemos dizer, das nossas vidas.
se eu faço parte, se eu estou vivendo a realidade do reino de Deus. E nós, discípulos, devemos trazer os valores do reino para as nossas famílias, ou devemos levar para as nossas empresas, para o nosso trabalho, para as nossas escolas, para a nossa comunidade, por onde quer que a gente ande. O avanço do reino é uma obra coletiva, mas ela não é apenas uma obra coletiva, ela é coletiva e ela é contínua. Não pode parar, não pode recuar. E cada discípulo, cada um de nós, temos um papel a fazer, a desempenhar, seja pregando, seja servindo ao Senhor, ou vivendo de uma forma que glorifique a Deus, seja cantando, seja tocando um instrumento, seja escrevendo algum artigo, seja preparando um estudo bíblico, seja entregando folhetos, seja sendo um porteiro ou porteira, sendo um diácono, sendo uma diaconisa. Entenderam aí? Amém? A nossa luz tem que brilhar. Mateus 5,16, versão NA, vai nos dizer: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Assim a nossa luz vai brilhar, assim seremos sal da terra, assim teremos sabor. Amém? Um outro ponto que a gente aprende também aqui é sobre a importância prática, a de ser sal e luz do mundo, ou no mundo. Jesus chamou os seus discípulos de sal da terra e luz do mundo. Características da realidade de quem vive a realidade do reino de Deus. E a gente vai para Mateus 5, do verso 13 ao 16, essa mesma versão NAA vai nos dizer: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Essas metáforas Jesus está usando aqui, sabe o que elas descrevem? Descrevem a nossa responsabilidade prática como representantes do reino de Deus. Nós temos responsabilidades. Primeira, ser sal. Sabe, o sal, a gente sabe muito bem disso, preserva e dá sabor ao alimento. Nossa vida tem que ser assim. Da mesma forma, os discípulos de Jesus devem preservar os valores do reino em um mundo corrupto, podre, e trazer sabor com a sua presença transformadora. É assim. Como sal, nós, os discípulos, nós devemos influenciar as comunidades. E a gente influencia com bondade.
a gente influencia com integridade, com amor e com a ministração da palavra de Deus. Segundo, ser luz. Porque a luz, ela dissipa todas as trevas. Ela dissipa a escuridão, queridos. Olha aqui para mim. Onde eu e você, onde nós chegarmos, se houver trevas, tem que se iluminar. Se houver trevas, se no local que você chegar, na casa, em qualquer lugar, se ali houver trevas, elas precisam ser clareadas. Elas precisam ser, e elas serão dissipadas, porque a luz, você não é luz, nós não somos luz, dissipamos as trevas. Eu já contei um testemunho aqui diante de entidades malignas. Já contei. E eu não era crente, eu era crente, mas eu não era evangélico, nem era pastor, nem sonhava nisso. Eu era do mundão. Mas só o fato de eu crer em Jesus Cristo de Nazaré e confessá-lo como meu Salvador, irmãos, em todos os locais de candomblé, de macumba, do que for que eu andei, mas eu não professei nada disso não, irmãos. Eu só andei porque eu tinha amigos, namorei com algumas meninas do meio, por aí. Em todos eles, eu vi as trevas, irmãos, dissiparem. Só com a minha presença. E quando falei do nome de Jesus, eu falo com a minha presença, irmãos, mas cheio dessa fé em Cristo Jesus. As trevas dissipam. Imagina agora que eu busco viver a realidade do reino de Deus, que eu busco viver a palavra de Deus, que eu tenho Jesus não apenas como Salvador, mas Senhor da minha vida. Imagina. Pensa que eu tenho medo de demônio, é? Pode vir o que for. O Senhor tem nos preparado para isso. Nós não podemos ter medo de entidade nenhuma. Conversa fiada. Nós temos poder no nome de Jesus para repreender. 2 centros de macumba, que várias vezes eu passei por eles, estendia a minha mão e dizia: em nome de Jesus, caia por terra. Não existe mais hoje. Não precisei entrar lá, não existe mais hoje. 2. Eu dormi por causa de uma namorada minha no maior centro de macumba, de candomblé daqui de Maceió, da capital. Não sei se ainda existe, mas deve existir, lá na ponta da terra. Só ia gente da alta para lá. Dormi lá, fui passear com ela, ficamos na madrugada, fui dormir lá. Eu dormi aqui era a porta do quarto dela, eu dormi fora, dormi aqui, ela dormiu no quarto, e aqui era o primeiro andar, embaixo era todo o terreiro. De manhã eu dormia, menino, como um anjo. Nem aí, irmãos. Tudo escuro, não ouvi nada, sabe? Não vi nada. De manhã ela chegou: Maurício, Júnior, é chamar de Júnior. Você conseguiu dormir? Poxa, claro, por que não? Porque algumas pessoas que já vieram dormir aqui não conseguiam dormir. Ouviam muito barulho, muitas vozes. Rapaz, olha, eu não ouvi nada. Eu dormi feito um anjinho. Ela começava a rir. E ela dizia: você é um cara, sei lá, é meio diferente.
Eu era mesmo. Os meus amigos das drogas via que eu era diferente. Mauricinho, tu é diferente. Tu é diferente da gente. Eu, pois é, meu irmão, eu devo ser. Mas volta para cá. A luz dissipa a escuridão. Os discípulos são chamados a refletir, nós, discípulos de Jesus, a refletirmos a luz de Cristo. E a gente só vive e só reflete a luz de Cristo vivendo de uma maneira que as pessoas glorifiquem a Deus pelas nossas vidas. Ao nos ver, Mateus 5,16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros ou dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ora, dentro desse texto, dessas palavras de Jesus, a gente aprende que a nossa vida, ou as nossas obras, as nossas vidas devem gerar obras só que glorifiquem a Deus. Aquilo que não glorifica, se gerar, já extermina logo. Não deixe que nada que a sua mente, o seu coração gerou em você, não deixe ir para fora, vir para fora não. Extermina logo ali, repreende logo ali, porque de mim e de você só deve sair boas obras, para que o Senhor seja glorificado em tudo das nossas vidas. Amém, irmãos? Isso inclui denunciar o pecado, promover a justiça e oferecer esperança e resgate àqueles que estão perdidos. Não julgar. Deixa eu terminar. Por último, a realidade do reino de Deus, ela traz nas nossas vidas um impacto duradouro, ou faz de nós pessoas que impactam outras pessoas, ou que impactam outras pessoas de uma forma duradoura. Ser sal e luz é um chamado a influenciar de maneira prática e de uma maneira que duradoura. E isso pode ser feito, mais uma vez, através dos atos de bondade, através do engajamento social. A gente precisa se engajar socialmente. Devem surgir alguns projetos sociais aí, breve, talvez não para esse ano mais, mas para o ano que vem, para que a igreja esteja se engajando com a comunidade, para que a comunidade possa ver na igreja também uma oportunidade de aprender algo, de viver algo novo. Lembra que o reino de Deus, nós falamos, também é terreno? Nesse sentido. Então, engajamento social, evangelismo pessoal. Nosso testemunho como sal e luz aponta para a realidade do reino e atrai outros para Cristo. Quero convidar você a ficar de pé. Então, a prática de ser sal e luz no mundo, ela é essencial para vivermos como cidadãos do reino. Não esqueça disso. Seja sal, seja luz. Ela demonstra o impacto transformador do Evangelho na vida da gente, na nossa vida diária. Então, assim nós vemos que o reino de Deus é uma realidade presente e uma promessa futura. Lembra que nós falamos na quarta-feira passada? Ele nos chama a viver com valores e prioridades que refletem o caráter de Deus e a trabalhar para a expansão do mundo, a expansão do reino no mundo, desse reino no mundo.
como discípulos, nós temos a responsabilidade de proclamar essa palavra, essa mensagem transformadora, demonstrar esses valores, os valores do reino, valores que transformam o mundo, na luz de Cristo, sendo luz, sendo sal. A gente viu, ser sal e luz no mundo é mais do que uma metáfora, mas é um chamado prático e contínuo. Não deixe de ser sal, não deixe de ser luz. À medida que nós vivemos no poder do Espírito Santo, aí nós podemos trazer essa realidade do reino de Deus, tá? Para a nossa esfera de influência. A nossa esfera de influência, só através do Espírito Santo. Aí a gente vai e aponta outros para Cristo, glorificando a Deus. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, que nós possamos nessa noite, encerrando essa mensagem, abraçarmos, sairmos daqui com o desejo de abraçarmos o nosso papel como cidadãos do reino de Deus, cidadãos do teu reino, cidadãs do teu reino, seja em casa, seja na comunidade, seja no seio da família, entre os parentes, entre os amigos.